Boa tarde, meus alunos. Como foi o final de semana? Como vocês estão? Né? Aqui morrendo de saudade, querendo estar na escola, mas ainda temos que ficar em casa, né? E assim nós vamos dando continuidade nas nossas aulas online. E hoje, segunda-feira, dia 4 de 5 de 2020, nós vamos trabalhar a disciplina de português e matemática. Então, nós vamos dar início ali por português, lá na página 56, tá? Aonde nós vamos falar sobre revisão das paroxítonas. Nós já havíamos, trabalhado sobre as paroxítonas, oxítonas e proparoxítonas, certo? Por isso que aqui está escrito uma revisão. Então, vamos lá. O exercício número 1. Releia as palavras e observe a separação silábica, tal como consta no dicionário Aurélio Júnior. Vocês têm o dicionário aí, a prof esqueceu dela lá na escola, mas eu peguei um outro aqui. Mas, se vocês olharem essas palavras que estão escritas aqui, indústria, planícies, culinária e petróleo, elas estão escritas aqui exatamente como estão escritas lá no nosso dicionário, tá bom? E ali embaixo eu tenho o sinal, 2 pontos, indica que a separação silábica é opcional. Reescreva essas palavras e faça a separação silábica, considerando que as palavras são paroxítonas. Então, ali, por exemplo, eu tenho a palavra indústria, como está no dicionário, né? Vocês podem notar aqui, é indústria, 2 pontinhos, a. Só que ela é uma paroxítona, certo? Como ela fica a nossa separação? Olha lá. Ela vai ficar assim. Indústria, tá? E as outras palavras também. Nós vamos tirar esses 2 pontos das outras palavras também, tá? Aí o 2. Relembre as regras das paroxítonas e sublinhe a que justifica a acentuação dessas palavras. Então, eu tenho ali, são acentuadas as paroxítonas, terminadas em I ou IS, L, R, N ou ON ou ONS, X, US, AN ou ANS, ão ou ãos, uns, ps, e de tombo. Professora, então são acentuadas as paroxítonas, terminadas com todas essas letras aqui, ou sílabas, né? E qual que é que eu vou sublinhar então? Qual que é a justificativa aí da acentuação? É que são de tombo, né? Então é lá, ó, E de tombo. Aqui a prof fez assim também, para ficar mais fácil, né? Para a gente poder entender, né? Quais são as palavras acentuadas, certo? Então, eu tenho aqui, ó, eu coloquei um exemplo aqui do lado, né? Que termina em I ou IS. Então, eu tenho júri, tenho lápis. Terminado em L, que é paroxítona. Amável, automóvel. Com R, açúcar, repórter. Com N, hífen e pólen, né? E assim por diante, olha lá. Vocês estão vendo aí? Dá para ver certinho que eu coloquei as letras ou as sílabas e alguns exemplos aí do lado.
Continuando então, o exercício 3. O nome de um país do continente africano admite duas formas. Então, tem o nome de um continente que nós podemos falar em duas formas. E eu tenho aí escrito Madagascar, tá? Que eu tenho um acento, e Madagascar, que eu não tenho um acento. São essas duas palavras, mas que estão corretas dos dois jeitos. Então, lá na letra A, em relação à palavra Madagascar, com um acento, certo? Qual é a pronúncia? A pronúncia a prof já falou aqui, né? Nós temos que falar Madagascar, correto? Qual é a classificação dessa palavra de acordo com a sílaba tônica? Qual que é? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Qual que é? Olha lá, ó, Madagascar. Então, professora, como nós já trabalhamos, ela tem a penúltima sílaba tônica, que é o gás, não é? Então, ela é o quê? Ela é uma paroxítona, tá bom? Por conta da sílaba tônica dela. Por que essa palavra é acentuada? Por que essa palavra que nós falamos ela é acentuada? Porque é uma paroxítona terminada em R, certo? Agora lá na página 57, B, letra B. Em relação à palavra Madagascar, sem o acento, faça o que se pede. Qual é a sua pronúncia? Vamos lá? Madagascar. Qual é a classificação dessa palavra de acordo com a sílaba tônica? Mudou a sílaba tônica agora? Mudou, né? Qual que é a sílaba tônica dela agora? Agora eu tenho a sílaba car, que é a última, olha lá. Madagascar. Vocês viram a diferença? Então, ela é o quê? Uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ah, então como ela é a última sílaba tônica, então ela é uma oxítona, certo? Por que essa palavra não é acentuada? Por que ela não é acentuada? Nós já vimos também, né? Porque só são acentuadas as oxítonas terminadas em, vocês se lembram? Vamos lá então? A ou as, e ou es, o os, em ou ens. Tá certo? 4. Marque a alternativa que apresenta palavras que não são paroxítonas. Aí vocês vão lá naquela regrinha lá que nós vimos, são acentuadas palavras terminadas em. Vocês vão conseguir fazer. Lá no primeiro quadradinho, eu tenho caráter, cidade e homens. Ah, caráter. Caráter ela tá terminando com R. E cidade ali, ó, E. E homens, ens, né? O N ali e o ence, é que não são paroxítona. E o réptil? Ah, ela terminou em L. Feia, terminou em A. Soja, terminou em A. Olha lá agora, nós temos lugar, atrapalhar e aliás. O que vocês acham? Qual desses três aí, qual dessas três opções é a alternativa que apresenta palavras que não são paroxítonas? Ah, professora, é lugar, atrapalhar e aliás, né? Elas não
certo? Aí ali no exercício 5, reescreva as palavras paroxítonas do quadro, acentuando-as quando necessário. Depois, justifique a presença ou ausência de um acento. Então, ali eu tenho a palavra, né? Palavra. A primeira, por exemplo, é fórum. Depois eu tenho a reescrita. Vocês observem que o fórum que está escrito aqui, ela não tem acento. Mas a palavra fórum, ela tem acento, tá? Aí, a justificativa. Como assim, então? Vocês vão colocar paroxítona terminada em fórum. Lá na regrinha tem o ali. Então, eu tenho a palavra fórum, que ela está escrita sem acento. A reescrita dela, vocês vão colocar fórum com acento no fó. E depois a justificativa. Paroxítona terminada em Vou fazer o 2 ali, tá? Com vocês também. Eu tenho a palavra cachorro. Qual que é reescrita? Tem alguma coisa errada na palavra cachorro? Não, e também não tem nenhum acento. Então, a reescrita dela é como está ali mesmo, cachorro. E qual é a justificativa? Não é acentuada, porque termina em o, tá? Depois ali eu tenho a palavra bônus. Observem o final e também o acento, tá? Se tiver que acentuar, vocês coloquem o acento ali e observem o final da palavra. Depois eu vou vir com a resolução desse exercício para vocês, tá? Na próxima aula, certo? Tentem fazer aí. Aí nós vamos lá para a página 58, tá? Que nós vamos agora trabalhar numeral. Relembre o conceito. Numeral é a palavra que indica quantidade ou ordem. Exemplos: 1, 2, primeiro, segundo. 6. Releia uma frase do infográfico e compare com a reescrita em que os números foram substituídos por algarismos. Então, eu tenho ali a frase original. A população atual é de 924, milhões e a maioria vive em regiões rurais de 53 países. Depois eu tenho ali a frase reescrita. A população atual é de 924 milhões e 500 mil e a maioria vive em regiões rurais de 53 países. O que mudou? Lá na frase original, eu tenho os algarismos, não é? Os números. Frase reescrita, ela está escrita, os números estão em ordem, né? Em ordem de escrita, tá? Ali, por que nesse caso, para representar quantidade, a opção do autor foi por algarismos e não por numerais? Explique sua resposta. Por quê? A frase original, ela está mais enxuta, ela está mais curta, não é verdade? E além disso, os algarismos facilitam a leitura, certo? Por conta disso, que geralmente nós colocamos os algarismos, tá? Os números, nós não fazemos a escrita, correto? Depois eu tenho ali, classificação dos numerais. Os numerais são classificados de acordo com as ideias que expressam. Tem os cardeais, expressam quantidades exatas. Por exemplo, 53 países. Está exato. Ordinais expressam ordem de elementos ou seres em uma série. Por exemplo, primeiro colocado na prova. Multiplicativos expressam multiplicação. Por exemplo,
o dobro de cadernos. Fracionários expressam divisões ou frações, por exemplo, 1/3 dos alunos. Lá na página 59 eu tenho um exercício, o número 7. Relacione as cenas conforme a função dos numerais presentes no textos das falas. Então, eu tenho A, B, C e D. A, indicar quantidade. B, indicar a ordem em uma sequência. C, indicar a multiplicação. E D, indicar fração. Ali eu tenho 6 quadradinhos. Professora, mas lá eu só tenho 4 letras. Vai repetir, tá bom? Vamos fazer o primeiro quadradinho juntos. Que tenho 2 moças ali conversando. E ela falou assim: eu tenho 3 filhos. E você? Eu só tenho 2. O Pedro e o Marcelo. O que será? Qual que é a letra que nós vamos colocar ali? Será que indica quantidade? Será que indica a ordem de uma sequência? Indica multiplicação? Ou indica fração? Ela tá falando ali, uma tá falando que tem 1 filho, a outra tá falando que tem 2 filhos. Então, ela está indicando o quê? Quantidade. Então, é a letra A, certo? Aí vocês façam o restante, tá bom? E agora nós vamos para a nossa aula de matemática. E lembrando, pessoal, se tiver alguma dúvida, não fiquem com vergonha. Vocês podem estar tirando aqui com a prof, tá bom? Vamos lá agora para a nossa aula de matemática?